Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? É motivo de grande alegria para nós, né, estarmos aqui nesta noite, louvando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus, né? Graças a Deus por esta oportunidade assim maravilhosa, né? Quero dizer para os irmãos que, com a graça de Deus, né, podemos aqui iniciar, né, o primeiro milagre, não é mesmo? Aqui, né, nessa campanha, né, que a gente está fazendo aí, né, o primeiro milagre, né, que falou a respeito lá quando Jesus transformou água em vinho, não é mesmo? E hoje aqui foi me dado mais 5 milagres para falar neles, não é mesmo? Graças a Deus os irmãos aí brilhantemente, né, têm falado aí dos milagres, não é mesmo? Irmão Douglas, irmão Enio, né, irmã Dalila, irmão Hudson, né, tem falado aqui, né, dos milagres, né, irmãos? E a gente tem visto, né, irmãos, Deus operando maravilhosamente, não é mesmo? Porque o milagre, irmãos, só para nós lembrar aqui, milagre, ele é um fato extraordinário que vai de encontro às leis naturais. Quer dizer, milagre não é para entender mesmo, não. Se alguém acha que vai entender um milagre, irmãos, está perdendo tempo. Milagre, ninguém entende o milagre, né? Porque ele é um fator, né? Ele é um fato raro, não é mesmo? Quer dizer, extraordinário, que vai de encontro às leis da natureza. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, né? Que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Você pode falar que ele não vai entender, porque ele vive sobre a natureza do mundo, não é mesmo? Ele vive na carne, né? E a palavra de Deus fala, quem está na carne não pode agradar a Deus, não é mesmo? Mas nesta noite tem um povo aqui que acredita em milagres, né, irmãos? Oh, maravilha, né? Nesta noite aqui tem um povo que acredita em milagres, não é mesmo, irmão? E nesta noite, esses 5 milagres, irmãos, que nós vamos falar nele. O primeiro milagre está no livro de Marcos, capítulo de número 8, versículo 22 até o versículo de número 26. Eu gostaria que a nossa irmã, esposa do Sandro, lesse para nós, Marcos, capítulo 8, versículo 22 até o versículo de número 26, que vai falar sobre o cego de Betsaida. Graças a Deus. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mas uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Amém. Graças a Deus. Irmãos, perdoe, viu, irmãos, porque eu até esqueci, né, de pegar o microfone, porque da outra aula, terça-feira passada, foi assim que foi feito, né? Então, irmãos, nós vemos aqui, né, o 26º milagre de Jesus registrado aqui na Bíblia, não é mesmo? Apenas fazendo uma correção, igual, né, foi feita aqui por vários irmãos aqui, não é mesmo? Que Jesus, irmãos, aqui está falando dos milagres que foram colocados na Bíblia, viu? Porque aqui Jesus já tinha feito muitos milagres, só que muitos milagres que Jesus fez não foram catalogados aqui, não é mesmo? Então nós estamos falando apenas dos milagres que estão registrados nos 4 evangelhos, não é mesmo?
E nós vemos aqui nesse 26º milagre, né, que fala da cura de um cego em Betsaida, né? A palavra de Deus, irmãos, nos fala, né, que Jesus, quando ele chegou a Betsaida, não é mesmo? Eles trouxeram um cego e rogaram-lhe, né, que ele lhe tocasse, não é mesmo? Apenas tocasse naquele cego na cidade de Betsaida, né? E a palavra de Deus continua nos falando que ele, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. E ele levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, e distinguia a todos, e mandou para sua casa, dizendo: não entre na aldeia, não é mesmo? É muito interessante, irmãos, esse 26º milagre registrado aqui na Bíblia, né, sobre o cego de Betsaida, né? A palavra de Deus, irmãos, ela nos fala, né, que Jesus chegou até aquela cidade, não é mesmo? Nós vemos que Jesus, irmãos, ele tinha nascido em Belém, não é mesmo? Mas ele foi criado ali em Nazaré, não é mesmo? Foi nascido em Belém, mas foi criado ali, naquelas redondezas. E essa parte de Betsaida, né, pertencia ali àquela localidade. É muito interessante saber que esta cidade, ou esta aldeia, ela foi dada o nome por um homem, irmãos, que na Bíblia muitos fazem até chacota do nome dele, não é mesmo? O nome do homem que deu o nome a essa cidade chama Filipe. E esse Filipe, quando nós ouvimos falar dele na Bíblia, nós vamos falar dele que ele perdeu a mulher dele para o próprio irmão, não é mesmo? A palavra de Deus nos fala, não é mesmo? Que Herodes o Grande, ele teve 2 filhos, não é mesmo? Ele teve vários filhos. E esses 2 filhos foram os que mais assim começaram a sobressair, não é mesmo? Que foi o Herodes Filipe e o Herodes Arquelau. Não, se eu não me engano, Arquelau não. Desculpa, irmãos. É o outro Herodes, que daqui a pouco nós vamos lembrar o nome dele, que é tanto Herodes, não é mesmo? Que é Antipas, Herodes Antipas. Muito obrigado, irmãos. Então, esses 2 homens estavam ali, né, governando várias localidades. E a palavra de Deus nos fala, né, que João Batista, quando ele estava preso, né, Herodes, né, Antipas foi ali visitá-lo, né, e ele falou com Herodes Antipas: olha, cuidado, viu? Não é lícito que você está fazendo, porque você tomou a mulher do seu irmão, né? E ali nós vemos que esse irmão dele chamava Filipe, que também fazia parte dos clãs dos Herodes, não é mesmo? E esse Filipe que perdeu a mulher para o seu irmão, né, que a mulher dele, todo mundo sabe que chamava Herodias, não é mesmo? E ali nós vemos que ele deu um nome a essa cidade de Betsaida, né? Era onde Jesus tinha chegado, e alguém chegou com o cego e mandou que ele apenas tocasse naquele cego. Mas uma coisa muito interessante aconteceu, irmãos, que outra passagem que nós vamos ver daqui a pouco, não é mesmo? Me parece que até o irmão Enio, que leu aqui para nós, né, na aula passada, né, retrasada, não é mesmo? Em que Jesus, ele cuspiu no olho daquele cego, não é mesmo? E cuspindo na terra, fez um lodo e colocou no olho do outro cego, né? Aqui a palavra de Deus nos fala, né, que ele cuspiu nos olhos dele, né? Ele não fez um lodo, não é mesmo? E uma coisa muito interessante que eu achei que o Enio falou aqui, né, que para o judeu, irmãos, o cuspe, né, a saliva, ela tinha algo assim, né, que muitas pessoas, como uma terapia, né, mesmo algo assim que eles usavam assim para uma cura, né, para alguma coisa, não é mesmo? Era era um costume deles, né, usar a saliva, né, para colocar numa ferida em algum lugar, não é mesmo?
Então nós vemos, irmãos, que esse cego, uma coisa muito interessante que aconteceu, irmãos, que a palavra de Deus nos fala, irmãos, que muitas das vezes uma cura, alguém quer uma cura de Jesus, não é mesmo? E muitas das vezes a pessoa recebe uma cura, igual muitas das vezes a gente vê alguém na igreja, a pessoa chega de uma forma e ele recebe algo, vamos supor uma pessoa que está aleijado, por exemplo, ele recebe uma cura, mas ainda continua, mancando. E muitas pessoas começam a observar aquilo, olhando, falando, mas isso não pode ser Jesus que fez isso, porque Jesus, quando ele faz uma coisa, ele faz completa, verdadeiramente, irmãos, ele faz. Mas muitas das vezes, irmãos, tem determinadas coisas na nossa vida, irmãos, que não é só uma etapa da nossa vida, em que Jesus vai fazer um milagre. O milagre, muitas das vezes, ele vai estar dividido em 2 ou 3 partes. A gente não sabe o que pode acontecer. Nós aprendemos aqui com esse cego de Betsaida, irmãos, que Jesus o levou primeiramente para fora da aldeia, não é mesmo? Jesus cuspiu nos olhos dele, depois Jesus tocou nele. E a palavra de Deus nos fala que Jesus perguntou para ele se ele via alguma coisa. E ele falou, que ele estava vendo os homens como árvores, mesmo os homens para ele estava olhando, mas estava assim, sentindo os homens como se fossem árvores que estavam andando. Então o que é que nós entendemos com isso, irmãos? Que uma cura, muitas das vezes, ela pode vir em 2 etapas da nossa vida. Jesus pode ter feito uma obra, e muitas das vezes a gente pensa, mas será que Deus, eu estou dessa forma, igual eu mesmo sou testemunha disto, que quando eu, irmãos, fui para a igreja, eu era doente, e chegando ali na igreja, eu tomava uns determinados remédios lá, que a minha tia, que é enfermeira, que amanhã até vou na casa dela ali, em Vespasiano, ela falou que se eu continuasse tomando aqueles remédios, eu não ia durar 6 meses, ela falou comigo. Mas o que eu fiz, irmãos? Eu estava novo, convertido, e verdadeiramente eu tinha aceitado Jesus como Salvador. Então eu fui até a igreja, usei algo que muitos irmãos não usam na atualidade. Estava até conversando com a irmã essa semana, que estava enferma, e ela estava me falando comigo. Eu peguei e falei, irmã, vai na igreja, pede ao irmão Hudson, ou pede a um pastor que você confia, para te ungir, para orar para você, porque tem enfermidade, que a enfermidade, muitas das vezes o remédio não vai curar, o remédio feito para os homens não vai curar, mas o remédio vindo dos céus, ele cura toda enfermidade, aleluia, oh glória a Deus. O remédio vindo do trono de Deus, ele cura qualquer enfermidade. Oh, glória a Deus. E eu lembro, irmãos, que eu tinha batizado, estava novo convertido. Eu tinha batizado, me parece, não tinha nem um mês direito ainda na igreja. E eu estava sentindo aquele problema, com aquela enfermidade, No lugar que eu ia, sentia uma dor assim no coração. E era uma enfermidade assim, irmãos, que era maligna essa enfermidade mesmo. Eu tinha aceitado Jesus, mas eu estava precisando de ser liberto daquela enfermidade. E eu me lembro que eu fui um dia, estava na igreja, que muitos hoje têm esse negócio, não precisa ir na igreja não, aqui de casa mesmo, eu vou ser crente da minha casa. Cuidado com esse negócio, irmãos, porque a palavra de Deus nos fala que aqui é onde o Senhor ordena a bênção para sempre, aleluia. Quando Deus conversou com Salomão a respeito do templo que Salomão fez, Deus falou com ele, agora estarão abertos os meus olhos e meus ouvidos estarão atentos à oração feita nesta casa, aleluia. Na casa que Deus escolheu, aleluia. Oh, glória a Deus. E eu me lembro que eu cheguei ali na igreja, estava assim, os irmãos estavam ensaiando no coral. Eu cheguei, falei com o irmão que morava ao lado da igreja, que era o presbítero. Falei com ele, irmão Murilo, por favor, eu estou querendo que o senhor me unja. Eu vou lá estar na igreja, o senhor, faça favor do senhor me ungir lá na igreja, porque eu estou com fé, irmão. Hoje eu vou jogar todos esses remédios fora, eu estou com fé que Jesus vai me curar. Ele correu lá, pegou o vidrinho de óleo, de azeite, chegou lá,
passamos assim na igreja, os irmãos estavam ensaiando, ele me levou lá na secretaria, e ungiu a mão, colocou na minha testa, e orou, irmãos. Ele falou em línguas. A hora que ele falou em línguas, eu senti que eu já estava curado daquela enfermidade. Aleluia. Oh, glorificado seja o nome do nosso Deus. Mas aí, irmãos, eu ficava assim, mas eu senti que eu fui curado. Eu peguei aqueles remédios, joguei tudo fora. E aí passaram uns dias, mas ainda eu sentia aquelas dores. Ia para a igreja, sentia ainda. Pegava um dia, eu peguei uma caixa maior do que essa, pus nas costas, levei para o culto no alívio à noite. Falei, não, Jesus, eu tenho certeza, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor é o Deus que continua curando, aleluia. Eu tenho visto testemunho de tantos irmãos que o Senhor cura, meu Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer esta obra maravilhosa na minha vida, aleluia. Oh, glória a Deus. E com o tempo, meus irmãos, aquela enfermidade, ela foi desaparecendo da minha vida, aleluia. Oh, glória a Deus, que era uma enfermidade emocional, e aquela enfermidade, irmãos, ela estava corroendo o meu corpo de uma forma, irmãos, que eu achava que eu estava doente, mas Jesus já tinha feito uma obra maravilhosa na minha vida, aleluia. Oh, glória a Deus. Vai fazer 36 anos que o irmão orou por mim, me ungiu, e aquela enfermidade, meus irmãos, ela retirou da minha vida, aleluia. Oh, glória a Deus. Mas precisou, irmãos, de algumas etapas, que muitas das vezes, irmãos, nós estamos como esse cego de Betsaida, não é mesmo? Estamos como ele, precisando. Eu estou vendo desta forma, eu estou vendo os homens como árvores, mas precisou de Jesus chegar e colocar as mãos nele outra vez, e aquela enfermidade saiu de uma vez por todas, aleluia, e não voltou mais sobre aquela vida, aleluia. Oh, glorificado seja o nome do nosso Deus. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que Jesus, depois que pegou aquele jovem, levou ele para fora da aldeia e falou, não entres mais nesta aldeia. Eu quero dizer para os irmãos que quando eu recebi a cura da minha enfermidade, irmãos, tantas coisas que eu tinha, tantos amigos que eu tinha aqui nesse bairro, eu tive que deixar todos eles para trás, meus irmãos, porque eram amigos que não traziam para mim proveito nenhum. Era amigo da bebida, era amigo das drogas, era amigo das noites. Então Jesus falou no meu ouvido, não entre mais nesta aldeia, e eu não entrei mais nesta aldeia, e eu fui liberto, meus irmãos, daquela enfermidade, aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Muitos vêm para a casa do Senhor e Jesus coloca as mãos, mas a pessoa está vendo alguém como árvore ainda, não está enxergando a obra de Deus da forma que deve enxergar. Muitas das vezes alguém coloca o seu time de futebol primeiramente à frente das coisas de Deus. Muitas das vezes alguém coloca uma novela à frente das coisas de Deus, mas nesta noite Deus trouxe um povo aqui que não está enxergando os homens como árvores, mas está enxergando os homens da maneira que tem que enxergar, porque os olhos estão ungidos, os olhos estão curados por Jesus Cristo, aleluia. Oh, glória a Deus. Então nós aprendemos, meus irmãos, coisas maravilhosas, aleluia. Oh, glória a Deus. Nós aprendemos aqui também, meus irmãos, se nós formos olhar para um lado, ali, quando Deus mandou Elias ali na casa daquela viúva de Serepta, não é mesmo? A palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que ela morava ali com seu filho, e Deus falou com Elias, vá até aquela casa. E Elias, quando chegou àquela casa, pediu àquela mulher água para lavar os pés, e aquela mulher trouxe água para lavar os pés. E a palavra de Deus nos fala que ele falou, traga para mim pão para mim comer. E ela disse, Senhor, eu não tenho pão aqui, Senhor, eu tenho aqui um pouco de farinha e um pouco de azeite, e eu estou esperando para fazer um bolo pequeno, para que eu e meu filho coma, para que nós
morramos. Então Elias falou com ela: vai lá e pega, segundo a palavra do homem de Deus, pode pegar, você vai fazer um bolo para mim, e Deus vai fazer uma obra maravilhosa aqui nesta casa, aleluia. Está em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 19, ali, por ali, né? Então, a palavra de Deus nos fala que ela pegou, meus irmãos, e Deus fez da casa dela uma coisa maravilhosa. E ali, meus irmãos, determinado dia, o filho dela morreu e ela foi reclamar com Elias a respeito daquilo. Elias olhou para ele e disse: o que tenho eu contigo? E a mulher já estava querendo até culpar Elias por aquilo. Então ele foi até o quarto do menino, aleluia. E como esse cego aqui da cidade de Betsaida, que precisou de fazer assim um milagre, não foi uma vez só. A palavra de Deus nos fala que ele veio sobre aquele menino a primeira vez e o menino não viveu. Ele foi a segunda e o menino não viveu. Ele pediu: Senhor, faça com que a alma dele, o espírito dele volte para ele, porque muitas das vezes nós não recebemos, porque nós não insistimos com Deus. Mas Elias foi insistente. Na primeira vez não deu certo, a segunda vez não deu certo, mas na terceira vez ele clamou, e o espírito, a alma voltou para aquele jovem, aleluia. Oh, glória a Deus. Muitas das vezes, minha irmã, muitas das vezes, meu irmão, a bênção já está assim para você colocar as mãos nela. Ou você muitas das vezes quer do jeito que você quer. As coisas não são do jeito que nós queremos, mas são do jeito que Jesus quer, aleluia. Ele podia ter curado aquele cego de Betsaida a primeira vez que ele colocou a mão, aquela enfermidade podia sair. Mas Jesus gosta, meus irmãos, de ver a nossa natureza. Ele quer nos perguntar se está tudo bem conosco, se nós estamos vendo maravilhosamente. O cego não estava vendo assim 100%, mas a hora que Jesus voltou a colocar as mãos nele, ele recebeu a cura total, aleluia. Oh, glória a Deus. Pode ter certeza que Jesus também, Ele está operando na sua vida, meu irmão, está operando na sua casa. Se não chegou à totalidade ainda, você pode ter certeza que vai chegar na sua vida, porque muitas das vezes as coisas são por 2 ou 3 etapas na nossa vida. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos falar aqui do segundo milagre, né? Que é a cura de um cego de nascença. Está no livro de João, no capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 1 a 7, irmãos, porque é muito grande o texto, não é mesmo? Pedi o irmão Hudson, que já está aí preparado. Lê para nós, João capítulo 9, versículo de 1 a 7. Para nós ser bem breve, né? Para falar dos 5 aqui nesta noite, porque o tempo corre, viu, irmãos? E nós temos que correr com ele, né? João capítulo 9, versículo de 1 a 7, por favor. Graças a Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Graças a Deus, Pai. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Graças a Deus. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha a diferença, irmãos, aqui, não é mesmo? Na vida de cada um de nós, irmãos, Jesus, ele trabalha de uma forma diferente. No cego de Betsaida, né? Jesus cuspiu nos olhos dele e colocou a mão sobre ele, né? Nesse cego aqui já foi diferente, não é mesmo? A palavra de Deus nos fala, né?
que Jesus foi ali, cuspiu na terra, não é mesmo? Ungiu ali, né? Fez um lodo ali naquele barro e colocou nos olhos daquele cego, não é mesmo? E ele foi no tanque de Siloé e voltou curado daquela cegueira. Oh, maravilha, né, irmãos? Aqui nós vemos que a saliva era com algo terapêutico, né, irmão? A palavra certa é esta, não é mesmo? Era algo terapêutico, né? Em que ele cuspiu naquele lodo e colocou nos olhos do cego e mandou ele ir lá lavar no tanque de Siloé, né, irmãos? Graças a Deus. Nós vemos, irmão, que Jesus, na sua, né, onipotência, ele podia ter feito também como ele fez com o cego ali, né, de Betsaida, não é mesmo? Mas não, irmãos, nós vemos aqui que ele trabalha da forma como ele quer trabalhar. Ele pediu, vai lá no tanque de Siloé, lava os teus olhos. E a palavra de Deus nos fala que o cego foi até ali e ele voltou vendo, aleluia. Oh, glória a Deus. Nós também temos que fazer a nossa parte, irmãos, porque Deus, Jesus Cristo, ele era poderoso apenas para tocar ali naquele cego e aquela cegueira deixar os olhos dele, não é mesmo? Mas ele tocou ali, colocou um lodo nos olhos dele, falou, vai lá agora, faz a sua parte. Quando ele foi no tanque, ele já voltou vendo, aleluia. Oh, glória a Deus. Tem 4 pontos aqui, irmãos, que nós aprendemos aqui nesse capítulo 9 do livro de João, a respeito desse cego de nascença. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, era o seguinte, irmãos, que o filho, ele não levará o pecado do pai. Porque muitos têm esse negócio, né? Isso aí é maldição de família, não é mesmo? Mas eu, ao longo desses tempos, irmãos, que eu estou na igreja, e aprendi foi com grandes mestres, não é mesmo? A palavra de Deus, não é mesmo? E a gente vai olhando uma coisa daqui, outra coisa dali, não é mesmo? E a gente vai aprendendo, irmãos, né? Que não existe esse tipo de coisa, porque se existisse, a Bíblia então estaria mentirosa. Porque no livro de Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 20, fala que o filho não levará a maldade do pai, e o pai não levará a maldade do filho. A alma que pecar, esta morrerá. Então, meus irmãos, esse negócio, isso aí é de família, e muitas das vezes as pessoas ficam assustadas com tantas coisas que ficam ouvindo por aí, não é mesmo? É por isso que Jesus falou, examinais as escrituras, porque vós cuidate nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, aleluia. Oh, glória a Deus. Alguém perguntou quem pecou para que esse homem nascesse desta forma aí. Foram os pais dele. Ele falou, nem ele pecou e nem os pais deles pecaram. Mas esta enfermidade é para a glória de Deus, aleluia. Os pais deles não pecaram, ele também não pecou, mas esta enfermidade é para a glória de Deus, aleluia. Então nós temos que aprender isso, meus irmãos, porque muitas das vezes, muitas famílias, nasce alguém com algum problema, um problema daqui, outro dali, alguém fala, isto, é aquilo. Não, irmãos, a palavra de Deus nos fala, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu me via no mundo, irmãos, fazendo tantas coisas erradas, e quando eu vim para a igreja, quando eu casei, que eu tive minhas filhas, eu orava, falava, Senhor, não preciso do Senhor ser assim, aquela vaidade que todo homem tem, né? Eu queria ter um filho homem, não é mesmo? Falei, não, Senhor, o Senhor me dá, Senhor, me dá com saúde, pode vir filha ou filho, não tem problema, meu Deus. E Deus ouviu as minhas orações, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, nós temos que aprender. A primeira coisa que nós aprendemos é o seguinte, que o filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A segunda coisa, sempre haverá desconfiança quando acontecer um milagre. Quando houve aquele milagre, as pessoas começaram a falar, esse homem está mentindo.
Ele não era cego coisa nenhuma. E a palavra de Deus nos fala que ele era cego desde a nascença dele. E as pessoas ainda não quiseram acreditar naquele milagre que Deus tinha feito naquela vida. Porque o milagre, meus irmãos, nós já falamos aqui, que ele vai de encontro às leis naturais. E o homem natural, ele não entende essas coisas mesmo. Você pode falar, você pode, mostrar, mas eles não acreditam, porque é pessoa natural. Mas quem serve a Deus é espiritual e acredita nos milagres, aleluia. Acredita nas coisas de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. A terceira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, nessa passagem, mesmo, irmãos, ele sendo cego, testemunhando pela segunda vez, eles não acreditaram. Levaram ele lá, pela segunda vez eles perguntaram a ele: é você? Não, eu sou cego. E eles não quiseram acreditar nele, meus irmãos, naquilo que Jesus tinha feito na vida deles. Eu me lembro que um irmão que ele congrega aqui na igreja Batista Getsemane, ele chama Pedrinho, não sei se algum irmão conhece ele, ele até mexe lá com a música lá na igreja Batista Getsemane, ele é um policial. E eu me lembro quando eu aceitei Jesus como Salvador, ele andava aí com esse negócio aí que tem hoje aqui na praça, como é que fala, gente? Ensaiando quadrilha, as quadrilhas para cantar nos meses de junho, E eu lembro que ele ensaiava com o pessoal, era muita gente que tinha antigamente, tal de catalata, não sei se ainda é assim hoje ainda. E eu me lembro que eu passava assim fazendo evangelismo, eles pegavam a rua toda, a rua Jorge, a rua Piquiá, a rua dos Trabalhadores, sempre eles estavam por ali, E eu me lembro que eu ia passar assim, tinha que passar num canto, ele estava fardado com o negócio da polícia lá, e me olhando com desconfiança, assim, eu lembro que eu passava, irmãos. Aí há pouco tempo eu estava aqui com meu irmão aqui em frente, aqui, a estação 1º de maio, e aí ele estava lá com o neto dele, andando para lá, para cá. Aí meu irmão pegou na mão dele e tal, e eu olhando assim, não conhecia ele. Ele pegou, virou para o meu irmão e falou: esse aí, meu irmão, eu estou na igreja hoje porque eu vi o testemunho do seu irmão aí, irmãos. Eu não acreditava nesse camarada de jeito nenhum quando ele aceitou Jesus. E eu vendo os passos dele, ainda ele veio, pegou na minha mão e me deu um abraço. Hoje eu sou crente em Jesus Cristo, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele está ali na igreja Batista Getsemane, ele mexe lá com a música aqui, na igreja aqui, no Dona Clara. E ele veio até mim e falou: eu não acreditava, irmãos, mas depois que eu vi esse menino, a forma que ele bebia, inclusive eu era muito amigo do irmão dele, que chamava Calango, que bebia muito também. E ele falou: eu não acreditava, mas depois que eu vi ele passando, e eu falei: meu irmão, eu via você me olhando mesmo, mas ali eu estava, com a minha vida entregue na mão de Deus, aleluia. Então, meus irmãos, há desconfiança, e eles desconfiaram daquele homem pela segunda vez, meus irmãos, eles não acreditaram, não é mesmo? E depois a gente vê aqui, meus irmãos, está até lá em João 9:24, não é mesmo? Então, Jesus se revela para ele, irmãos, Depois que a palavra de Deus fala que Jesus se revelou para ele, irmãos, não é mesmo? E que Jesus chegou lá e viu ele, Jesus perguntou para ele se ele acreditava, não é mesmo? Que ele realmente era o Cristo. Ele falou: eu creio, Senhor. Então Jesus falou: você fala com ele mesmo, não é mesmo? E a palavra de Deus nos fala, irmãos, que Jesus advertiu ele dizendo, não é mesmo? Para ele, ele advertiu ele. Vamos ler aí, como foi muito grande, João capítulo 9, versículo 39 a 41. Irmão Hudson, pode acabar de ler para nós encerrar esse aqui, para nós ver a advertência que Jesus fez, para até aqueles que não estavam acreditando, não é mesmo? Jesus se revelou para ele no versículo 35 a 38, e no versículo 39 a 41, Jesus adverte as outras pessoas. Pode ler, irmão Hudson, por favor. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Oh, glória a Deus, alguns aleluia. dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos,
subsiste o vosso pecado. Oh, glória a Deus. Nós vemos aí, irmãos, que esses fariseus, não é mesmo? Eles começaram ali, né, a apertar o ex-cego, né? O rapaz que foi curado da cegueira, não é mesmo? E como ele foi com testemunho vivo, falou, não, eu realmente era cego mesmo, né? E aí, chamaram os pais dele, né, tal, os pais falaram, né? Olha, ele já tem idade para falar das coisas, pergunta para ele, ué. Então, ele realmente falou que ele tinha sido curado, e eles expulsaram ele, irmãos. Aqueles fariseus expulsaram ele, não é mesmo? E aí, ele encontrando com Jesus, Jesus falou com ele, né? É eu mesmo que falo contigo. Jesus perguntou, você acredita? Creio sim, Senhor. E agora, no final aqui, Jesus adverte, não é mesmo? Aquelas pessoas que achavam que estava vendo demais, né, irmãos? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, né? Porque a palavra de Deus, Jesus falou com eles, né? Que aqueles que acham que estão enxergando demais, estão cegos. Mas aqueles que estão cegos, né? Estão enxergando, né, irmãos? Nós estamos cegos pelas coisas do mundo, mas estamos enxergando as coisas de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus falou com a igreja ali em Apocalipse, né? Aconselho-te que de mim compres o colírio, não é mesmo? E pingue nos seus olhos o colírio para que veja. E nesta noite nós estamos aqui com o colírio da palavra de Deus na nossa vida, aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos falar aqui do terceiro agora, irmãos. Então, em Lucas capítulo 13, versículo 11 a 17. Irmão Douglas, lê para nós, por favor. Irmão Douglas já está por aí mesmo aí? Lê para nós. Lucas capítulo 12, capítulo 13, viu, irmãos? Versículo 11 a 17. Rapidamente, né? Graças a Deus. Lucas 13, 11 a 17. Se aproximou uma mulher possuída havia 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Havendo Jesus pronunciado estas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Amém, graças a Deus. Então aqui, irmãos, nós vemos mais uma cura de Jesus, né? Nós vemos que essa mulher, irmãos, ela era paralítica, não é mesmo? Alguns historiadores, né, falam que ela, por pegar muito peso, né, ela ficou daquela forma, não é mesmo? Que ela ficou devendo muito, e aí foi ter que trabalhar de pegar peso, né? E aí ficou encurvada. Mas nós não podemos ir por esse caminho, viu, irmãos? Isso é apenas uma comparação ali que eles fazem. O que nós entendemos aqui, irmãos, que na realidade, esta mulher, ela tinha um espírito de que, irmãos? De enfermidade. No versículo 11 fala, né? E havia 18 anos que ela andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se, não é mesmo? Ela andava apenas olhando para o chão. Ô, irmãos, deve ser uma coisa muito triste, não é mesmo? Uma pessoa ficar desta forma, não é mesmo? E nós vemos aqui, irmãos, que segundo, né, a lei mosaica, não é mesmo? A lei de Moisés, o sábado, né, não podia fazer nada ao sábado, né? O sábado era dia de descanso, né?
E tem até algumas religiões em que nós respeitamos muitos, né? São até bons crentes, né? Adventistas do sétimo dia, eles guardam o sábado, não é mesmo? Então nós não vamos entrar nesta questão. Porque se realmente guardar o sábado de acordo com o que a Bíblia está falando, irmãos, quem somos nós para julgá-los, não é mesmo? Mas aqui dentro desta palavra aqui, irmãos, uns não estavam guardando o dia de sábado. Aquela mulher, quando ela chegou ali naquela sinagoga, né, no dia de sábado, né, havia 18 anos que ela estava com aquela enfermidade. E ali, né, Jesus, quando ele falou a respeito daquela questão, né, alguém então começou a falar, né, que aquilo era sábado, que ele não podia ter feito aquilo, não é mesmo? Então o que nós aprendemos aqui, irmão? Primeiramente, 18 anos de enfermidade, irmãos. Tem pessoa que por causa da sua igreja, por causa da sua religião, por causa daquilo que ele aprendeu muitas das vezes, né, lá no passado, ele não quer ter misericórdia, não é mesmo? Jesus, quando chegou na casa de Mateus, ele disse, né, quando ele chegou na casa de Mateus para comer na mesa de um homem, né, pecador, alguém começou a criticar Jesus, os fariseus e os publicanos, né? Olha, os fariseus começaram a criticar ele, né? Que ele estava na casa de pecadores e publicanos comendo, né? Então Jesus falou, né, que ele não veio chamar justos, né, mas pecadores ao arrependimento, né? Então ele diz: misericórdia eu quero, não é mesmo? Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, muitas das vezes alguém pega a lei mais, irmãos, do que o próprio Jesus, né, irmãos? O nosso tempo é tão negócio, né? Porque nós poderíamos falar tantas coisas aqui, né? Mas vamos falar aqui algo importante aqui, irmãos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 a 17. A irmã Eunice vai ler para nós, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 a 17. Nós vamos falar aí, irmãos, a respeito da lei, não é mesmo? Para depois nós voltarmos aqui nessa mulher encurvada, não é mesmo? Porque muitos, irmãos, querem pregar lei, né? Mas nós vamos pregar a graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 a 17. Pode ler, irmã, por favor. Porque nós somos colaboradores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como espírito arquiteto, pus o fundamento e outro edifica em cima. Porém, cada um veja como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre este fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se fará manifesta, porque o dia a declarará, pois pelo fogo será revelada, e o mesmo fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre o fundamento permanece, receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda, mas o mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, ao qual sois vós, é sagrado. Irmã, lê para mim Atos, capítulo 16, versículo 1 e 2, para nós concluirmos aí, por favor. Capítulo 16 de Atos, versículo 1 e 2, para nós concluir esse texto, por favor. Depois chegou a Derbe e a Listra, e eis que havia ali um certo discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia, crente, mas de pai grego, e dele dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Pode continuar, irmã. Quis Paulo que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, e por causa dos judeus que havia naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Amém. Até aí. Então nós fomos falando aqui da lei mosaica, irmãos. Nós vemos aqui que Paulo, ele quando chegou, né, ali aonde estava, né, em Derbe, Listra, né,
estava ali Timóteo, né? Que a mãe dele era judia, era crente, e o pai dele era grego, não é mesmo? Então, irmãos, para Paulo levar Timóteo, irmãos, para com ele teve que circuncidar Timóteo. Então, os irmãos judeus que estavam ali, eles ficavam assim atentos, né, para ver se Paulo iria levar Timóteo, não é mesmo? Mas por causa daquela tradição da lei mosaica, irmãos, então Paulo teve que fazer isso com Timóteo, não é mesmo? Teve que circuncidá-lo, não é mesmo? Para que ele pudesse seguir com ele segundo a lei mosaica. Como nós vamos falar mais um pouco aqui, outra parte aqui da lei mosaica, eu quero trazer o texto que eu iria trazer aqui na mulher paralítica, né? Na mulher, né, que andava encurvada, né, 18 anos enferma, mas na outra aqui nós vamos trazer aqui no ponto 4 aqui. Então, irmãos, esta mulher, para nós terminarmos aqui, nós aprendemos aqui que ela era enferma, andava encurvada, sempre olhando para baixo, né, irmãos? E a palavra de Deus nos fala, né, irmãos, no livro de Salmo 20, versículo 8. O irmão lê para nós pularmos para a quarta aqui. Salmo 20, versículo 8. Eles fraquejam e caem, mas nós nos levantemos e mantemos de pé. Amém. Uns encurvam e caem, né, irmãos? Mas nós levantamos e estamos de pé, né, irmãos? Aquela mulher estava ali há 18 anos precisando daquela cura, né? E Jesus, irmãos, ele não olhou, irmãos, a lei que ele próprio escreveu, né? Porque a lei de Moisés, quem tinha ditado para Moisés a lei? Foi o próprio, né? Deus que ditou para ele, né? Mas como os homens não estavam andando de acordo com a lei mosaica, não é mesmo? Então, Jesus falou, né? Se um boi seu cair no buraco, você não vai lá e tira ele do buraco, não é mesmo? Então Jesus curou aquela mulher no sábado, né, irmãos? Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Então nós que somos evangélicos, né, pentecostais, né, irmãos? Nós temos que saber, né, que até no sábado, Jesus, Ele é Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus. Não tem esse negócio de curar, né, todos os dias e deixar o sábado, não, Ele cura no sábado também, né? Graças a Deus. Vamos aqui o 4, diz o seguinte: a cura de um hidrópico. Vamos ler Lucas capítulo 14, versículo 1 a 4. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observaram-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Amém. Até aí. Então nós vemos aí, irmãos, rapidamente isso aí, né? Aconteceu em que dia, irmãos? Em um sábado, né? Em que entrando na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, ele os estavam observando, né? Olha que coisa, né, irmãos? A todo momento Jesus era observado, né? E eis que diante dele, né, um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar nos sábados? Então foi uma pergunta que Jesus fez, né, aos fariseus e aos doutores da lei. Mas eles calaram-se e, tomando-o, o curou e o despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo em seu poço em um dia de sábado, jumento ou boi, ou não o tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto. Nós vemos aqui, irmãos, que hidrópico, né? É hidropisia. É uma doença, irmãos, em que os tecidos da pessoa, né? Ela começa assim ter água, não é mesmo? Chama, né, hidropisia, nome de uma enfermidade notável por acúmulo de água, né, acúmulo de líquidos nas cavidades do corpo, né, ou nos tecidos. Eu me lembro uma vez que um irmão, né, presbítero, veio um pessoal do interior aí, irmãos, e o menino deu uma cabeça d'água, né? Acho que muitos irmãos já ouviram falar nisso, né?
E ali, irmãos, aquele negócio, irmãos, o irmão falava assim: ô gente, ontem eles tiraram tanta água da cabeça daquele menino, não sei tanta água que eles tiraram, né? E aquele negócio não para, irmãos. É uma coisa incrível, irmãos, essa doença, irmãos. Mas Jesus, irmãos, aleluia, ele é maior do que o sábado, não é mesmo? E ele chegou ali na casa daquele homem, né? E curou ele daquela enfermidade, aleluia. Oh, glória a Deus. Pode ser hidropsia, pode ser câncer, pode ser a doença que for, irmãos. Chegou na hora de Jesus curar, ele faz a obra maravilhosa, aleluia. Oh, glória a Deus. Domingo retrasado nós tivemos aqui, irmãos, infelizmente a igreja tinha poucas pessoas na igreja. Eu fiquei observando, meu Deus, um dia de domingo, Senhor, a igreja estava quase vazia. Mas aí o que Deus fez, meus irmãos? Ele mandou 2 pessoas aqui naquele dia. O irmão lá de Mato Grosso, e ele deu o texto. Ele veio aqui, leu a palavra e desceu. Mas a esposa dele veio aqui, né? Leu a palavra e falou da cura que Deus tinha feito na vida daquele irmão, aleluia. Oh, glória a Deus. E depois a nossa irmã, né, que a irmã Dalila trouxe aqui, né, ela veio falar aqui, né, do câncer que Jesus curou na vida dela, aleluia. Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. O que Jesus fez no passado, ele continua fazendo no presente, e ele vai continuar fazendo no futuro, porque ele é Deus, aleluia. Ele é Deus poderoso, e a palavra de Deus nos diz: todo o poder é lhe dado nos céus e na terra, aleluia. É coisa triste, irmãos, a pessoa com água no corpo, irmãos, aquela água que não parava, né? Mas Jesus chegou e colocou as mãos sobre ele, e aquela enfermidade saiu da vida dele, e o nome do Senhor foi glorificado, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer a palavra que eu queria ler aquela hora. Irmã Dalila, dá a irmã Dalila para ler para nós ali, irmãos. Agora eu vou falar o versículo certo, viu, irmãos? É 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9, viu, irmãos? 2 Coríntios 3, 9. É bom que nós já vamos ler para servir para aquela passagem da mulher, para a mulher, né, com enfermidade nas costas, né? Ela ficou 18 anos nas costas, né, com aquela enfermidade, não é mesmo? E pelos doutores ali, Jesus não podia curar no dia de sábado não, né? Mas ele colocou as mãos e curou ela, né? E da mesma forma que ele curou esse drop também, né? 2 Coríntios 3, de 9 a 17. Nós vamos andar rápido agora, viu, irmãos? Está acabando já, viu? Porque se o ministério da condenação foi glorioso... Presta atenção, irmãos. Pode ler. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glória a Deus, aleluia, oh, maravilha! Com nós não tem esse negócio de lei não, irmãos, nós vivemos é sobre a graça de Deus, né? Resumindo aqui, o versículo 3 disse: e nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era o quê? Transitório. Aquilo era transitório, a lei era transitória. E aqui no versículo de número 15 nos disse: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará.
Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, aleluia, oh glória a Deus, aonde é o Espírito do Senhor, a liberdade, aleluia. Aquele homem estava ali, né, com aquela enfermidade, não é mesmo? Então, segundo a lei de Moisés, ninguém podia tocar naquele homem hidrópico, né? Aquele homem com o corpo com líquido, cheio de água na cabeça, sei lá, nos tecidos, não sei onde que aquela água estava. Mas Jesus tocou nele e aquela enfermidade foi embora, aleluia. E o nome do Senhor foi glorificado no dia de sábado, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, irmão, está tão gostoso aqui, irmãos. Pena que nós já estamos no último e o nosso horário já venceu, né? Mesmo a última agora aqui, né? Vamos aqui falar sobre os 10 leprosos. Lucas 17, versículo 11 a 19, irmãos. Viu? Lucas 17, versículo 11 a 19, aleluia. Oh, glória a Deus. Quem vai ler para nós agora aí? A irmã lá já está com a Bíblia ali na mão. A esposa do N, irmã Eliane, por favor. Eu ia falar Rosângela, mas a Rosângela está meio quietinha ali. Lucas 17, versículo 11 a 19. Já estamos terminando, viu, irmãos? Porque falar de 5 milagres, irmão, não é fácil, não. Vamos aí. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: graças a Deus, Pai. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu Jesus que, querido, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Amém, graças a Deus. Então, irmão, nós aprendemos muitas coisas. Vamos aprender muitas coisas aqui em poucos minutos, irmãos, nesta passagem maravilhosa da Bíblia Sagrada, não é mesmo? Jesus, né, passando entre a Galileia e Samaria, não é mesmo? Ali tinha 10 leprosos que foram ao encontro dele, não é mesmo? A palavra de Deus, se nós formos olhar, irmãos, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, não é mesmo? Na lei de Moisés, irmãos, as pessoas que tinham lepra, não é mesmo? Eles eram forçados, né, a morar fora do arraial. Eles não podiam morar ali com o povo de Israel, não é mesmo? Tinham que morar totalmente fora. Nós temos 2 exemplos na Bíblia, né, que eu não vou ler aqui, eu só vou falar, porque o nosso tempo já está estourado, não é mesmo? Quando Miriam, ela pecou contra Moisés, né, ela foi morar fora do arraial, não é mesmo? Ela murmurou contra o homem de Deus, ela murmurou contra Moisés, não é mesmo? E ali ela pegou uma lepra, irmãos, e ela foi ficar fora do arraial. Nós vemos também que o rei Uzias, não é mesmo? Que foi um grande rei de Israel, que era meio parente do profeta Isaías, não é mesmo? É tanto que o profeta Isaías, no capítulo 6, ele fala: e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, não é mesmo? Eu não sei se ele era um tio primo do profeta Isaías, não é mesmo? Naquela época, o profeta Isaías, talvez o seu tio irmão, né, está ali, né, sendo uma pessoa muito influente, sendo rei. Ele estava com a vida desorganizada dentro do templo, né? Ele, como um profeta, ele mesmo diz que ele era homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de quê, irmãos? De impuros lábios. Mas quando o anjo foi lá, pegou no altar uma brasa e tocou nos lábios dele, então foi tirado dele aquele pecado, aleluia. Foi purificado o pecado do profeta Elias, né? Do profeta Isaías. Então o rei Uzias foi um homem que ficou leproso, não é mesmo? Ele fez tantas coisas na casa de Deus. A palavra de Deus nos fala que ele foi o amigo da agricultura, não é mesmo? Está lá, né, em 2 Reis 26, né? Ele foi amigo da agricultura, um homem que fez aquelas catapultas
prostitutas, né, aquelas armas que colocava pedra e jogava longe, aquilo foi invenção do rei Uzias. E ele fazia tantas coisas, foi um grande rei em Israel. Mas chegou um dia, irmãos, que ele foi fazer uma coisa que não era para ele fazer. Ele chegou no templo e queria fazer sacrifício a Deus, coisa que não era para ele fazer. Então, meus irmãos, os sacerdotes que estavam ali foram contra ele, resistiram ele, e ele acabou, irmãos, pegando aquela lepra. A hora que ele estava ali para fazer o sacrifício, o sacerdote olhou para ele e falou: olha aí, a situação sua como é que está. Ele olhou, viu que a testa dele já estava se embranquecendo, e ele falou: é lepra, né? Ele falou: deixa que eu vou correr. Ele mesmo deu um jeito de sair correndo do templo, e ficou lá até morrer, irmãos, fora do arraial. Então a lepra, irmãos, né, era aquela doença que, né, comia a carne das pessoas, né? As pessoas, os irmãos lembram que quando tinha um leprosário, né, que era triste, né, irmãos? Quantas vezes eu via a minha avó, eu não era crente ainda, minha avó chegava e falava: eu estive lá no leprosário hoje, as pessoas lá, né, pedaço, né? A irmã Eunice já deve ter ido para aquelas bandas lá, né, irmã Eunice? Que a irmã Eunice é igual formiga, todo lugar a irmã Eunice já foi, meu Deus do céu, né? Então minha avó falava: nós estivemos lá no leprosário, oh meu Deus, mas que coisa triste. A pessoa tem um pedaço da boca, outra hora a pessoa só tinha um olho, que era comido um olho, outra hora a pessoa tinha uma orelha, não tinha outra. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui nesta noite para glorificar o nome de Deus. Todos nós estamos aqui perfeitos, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus tem nos dado essa perfeição, irmãos, para adorar a Deus, para poder caminhar, para poder pegar um pedaço de carne e comer, para comer algo, para beber algo. Deus tem nos dado saúde, irmãos. Então nós temos que agradecer Ele por esta maravilha que Ele tem feito na nossa vida. Mas com os leprosos não era assim, irmãos. Eram 10 leprosos, irmãos. E a palavra de Deus nos fala que eles chegaram até perto de Jesus, não é mesmo? E Jesus curou todos eles, aleluia. Oh, glória a Deus. E a palavra de Deus nos fala uma coisa interessante. Jesus estava entre meio Samaria e entre meio, a cidade que nós lemos ali, entre meio Samaria, qual outra cidade que fala aí, irmãos? Galileia, não é mesmo? Aonde Jesus foi criado, né? Que ele era de Belém, mas ele era galileu também, né? Que foi criado ali, né? Em Nazaré, na Galileia, né? Por isso que ele é chamado de Galileu. Então ele entre meio o povo dele e o povo que era inimigo dele, que eram os samaritanos, né? Ele curou 10, irmãos. Mas o único que voltou a agradecer, irmãos, foi um samaritano. E Jesus então perguntou: aonde estão os outros 9? Aonde estão os outros 9? Isso aqui nos dá uma lição muito grande para nós, irmãos. Que cura, irmãos, não segura ninguém na igreja não, irmãos. Não precisa de vocês pensar que muitas das vezes uma cura, Senhor, vamos orar para Jesus curar. Não, nós vamos orar e Jesus cura mesmo. Mas se Jesus curar, irmãos, não fique seguro naquela pessoa dele ter recebido aquela cura que ele vai ser um crente fiel, não. Porque eu conheço pessoas, irmãos, que já receberam tantas curas de doenças e hoje não estão na casa do Senhor mais, mas aquele que é fiel, irmãos, mesmo que ele seja samaritano, mesmo que ele seja uma pessoa que todo mundo julga ele, mas ele está buscando a presença de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, coisa maravilhosa, irmãos. Ele era samaritano, e os samaritanos não combinavam com os judeus, mas na hora, irmãos, de adorar a Deus, aqueles que eram ali galileus não foram para agradecer a Jesus por aquele milagre, mas o samaritano ele foi, aleluia. Talvez aquele que era criticado como endemoniado, aquele que era criticado porque não fazia parte da linhagem do povo judeu, mas ele reconheceu o poder de Deus na vida dele, e ele não ficou esperando pelos outros 9, ele foi e adorou a Jesus, igual os irmãos estão fazendo aqui nesta noite. Não estão esperando por ninguém, mas estão fazendo a sua parte, aleluia. Para nós terminarmos, irmãos, nós aprendemos aqui nessa passagem o seguinte, irmãos: a importância de se apresentar ao líder do templo. Jesus curou aqueles 10, apenas um samaritano foi até Jesus. Então Jesus disse para ele: vai lá
e apresente ao sacerdote. Jesus sabia que aquele sacerdote daquela época, irmãos, era um homem corrupto. Anás e Caifás eram homens que estavam tramando a morte dele ali, irmãos, no futuro, mas eles eram pastores daquela igreja, eles eram sacerdotes daquela igreja, e eles tinham que se apresentar no templo, e ele foi ali e apresentou para aquele sacerdote, e o nome do Senhor foi glorificado na vida deles, aleluia. Oh, glória a Deus. Não importa, irmãos. Ana, quando chegou no templo para orar a Deus ali, a mãe de Samuel, a palavra de Deus nos fala que Eli, irmãos, ele já tinha perdido a graça de Deus, mas ela chegou a si mesmo. Ela não estava olhando para aquele sacerdote ali, que estava totalmente desorganizado, que a sua família era desorganizada, mas ele olhou, meus irmãos, que Deus estava dentro daquela casa. E naquela casa ela recebeu a bênção de Deus na vida dela. O sacerdote, quando olhou para ela, falou: você está embriagada? Ela falou: meu Senhor, eu não estou embriagada. Então Deus, Samuel observando, falou: vai, como que o Senhor conceda, né, o que, né, você deseja. E ela foi e recebeu, meus irmãos, a bênção de Deus na vida dela. Mas ela não quis nem saber, meus irmãos, era uma guerreira. Chegou, ele joelhou lá no banco, meus irmãos, e o sacerdote chegou olhando ela lá, sacerdote desviado olhando ela, mas ela não queria saber de sacerdote desviado, não. Ela queria saber que naquela igreja tinha o poder de Deus ali. Ela queria saber que ela obedecia os mandamentos, e quem obedece os mandamentos, Deus, ele derrama bênçãos na vida desta pessoa. Oh, glória a Deus, aleluia. É isso que importa, meus irmãos, é isso que importa. E nós aprendemos que aquele samaritano foi, apresentou ali ao sacerdote, e a bênção foi completa na vida dele, aleluia. Oh, glória a Deus. Porque Jesus, meus irmãos, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente, aleluia. Da mesma forma, meus irmãos, que Jesus fez com todos esses que eu citei aqui nesta noite, irmãos, ele pode fazer na nossa vida. Se vir uma enfermidade, se vir uma doença, não fique assim ansioso, porque Deus, ele sabe que ele pode curar a sua vida, ele pode sanar essa enfermidade na sua vida ou na vida de um familiar seu, porque ele continua o mesmo, aleluia. Muitos não querem crer mais, muitos estão deixando a fé, porque a palavra de Deus nos fala que se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar. Mas nesta noite nós temos um povo aqui, enquanto muitos estão esfriando, esta igreja está esquentando cada dia mais, aleluia. Está esquentando cada dia mais na presença dele. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe nesta noite, viu, irmãos, a igreja, viu?